Bom dia, queridos irmãos. Hebreus capítulo 4, versículos 14 até Hebreus 5, versículo 10. O perfeito sacerdócio de Cristo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vimos nos versículos anteriores a esses, na lição passada, sobre o descanso prometido por Deus e compreendemos o seguinte, que o descanso é a bênção maior e final que Deus tem para o seu povo. O descanso é dádiva de Deus e não resultado dos nossos esforços. A fé em Jesus é a condição para entrarmos nesse descanso. E a única maneira de nos assegurarmos de que estamos a caminho desse repouso é permanecermos firmes na palavra de Deus. O termo que inicia o versículo 14 é portanto. Nos versículos 12 e 13, o autor da carta aos Hebreus deixou seus leitores conscientes do julgamento divino. Agora, ele assegura que, apesar de Jesus vir na consumação de todas as coisas como juiz, agora ele é o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote. E porque esse sumo sacerdote é o Filho de Deus, que está à sua direita nos céus, intercedendo por nós, podemos conservar firme, isto é, agarrar, segurar a nossa confissão. Aqui não se refere à confissão de pecados, mas à declaração de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Messias esperado de Israel e de que ele é o Salvador e que não há outro. Equivale a confessar que Jesus é o cumprimento de todas as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. Confessar essa verdade naquela época poderia significar morte, tortura, perda dos bens, perda do emprego, perseguição. A ordem era, apesar de tudo, conservem firmes essa confissão. Esse é o grande desafio do cristão. Nessa sociedade onde cada vez mais há abandono dos preceitos culturais e religiosos, sofremos uma perseguição silenciosa, implícita e muitas vezes até de forma clara. Somos chamados a mantermos firmes a nossa confissão. Temos um sumo sacerdote que nos ajuda a conservarmos a confissão de Jesus. O que é um sumo sacerdote? No Antigo Testamento, os sacerdotes eram pessoas da tribo de Levi que se dedicavam a servir a Deus no tabernáculo. O chefe desses sacerdotes era o sumo sacerdote. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios, ministravam louvores, ensinavam o povo a lei do Senhor. Funcionavam como mediadores entre Deus e os homens. Ao sumo sacerdote cabia uma tarefa que era a sua atribuição exclusiva. Uma vez por ano, numa data específica, ele sacrificava um animal que tinha que ser perfeito dentro das especificações da lei e, com o sangue desse animal, entrava num lugar do tabernáculo ao qual somente ele tinha acesso e só nessa data. Tratava-se do Santo dos Santos, lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança e as tábuas da lei de Moisés. A arca era guardada como o tesouro mais precioso da religião judaica, escondida num lugar proibido, primeiro no tabernáculo e depois no templo. A entrada era protegida por um véu por onde só o sumo sacerdote passava, uma vez por ano, levando o sangue do animal sacrificado especialmente para a ocasião. Diante da arca, o sumo sacerdote jogava o sangue sobre a tampa chamada propiciatório, porque era ali que ele fazia a propiciação ou pagamento pelos pecados do povo. O povo ficava do lado de fora orando, enquanto o sumo sacerdote entrava solenemente naquele lugar e aspergia o sangue daquele animal sobre a tampa do propiciatório. Aquela tampa cobria a lei, as tábuas da lei. O sangue derramado cobria a lei, simbolicamente afirmando que o sangue nos protegia das demandas da lei. A lei condenava à morte quem a violasse, porque o salário do pecado é a morte. Só o sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano, numa ocasião chamada Dia da Propiciação.
O autor da carta aos Hebreus está dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que ele é superior. Não somente a sua pessoa é superior, mas o que ele faz é superior ao que Arão fez, o primeiro sumo sacerdote. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Aqui, citando o primeiro nome de Jesus, o autor da carta enfatiza a sua humanidade, pois Jesus era um nome muito comum naquela época. Em grego é Josué. Nós temos um alguém como nós, como sumo sacerdote. Um comum, como o nome José, Pedro, João, mas também Filho de Deus, unigênito, um com o Pai, da mesma natureza do Pai, divino, plenamente homem e plenamente Deus. Que nessa condição ele adentrou os céus, versículo 14. Enquanto os sumos sacerdotes tinham que adentrar, atravessar o véu que separava o santo lugar do povo, Jesus atravessou não o véu, mas o céu, esse espaço que está entre nós e Deus. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Não é que Arão e os outros sumos sacerdotes não pudessem se compadecer, mas a compaixão de Jesus por nós é maior, porque ele não somente é homem e como tal sabe qual é a nossa necessidade, mas como Deus ele a compreende perfeitamente. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O versículo 1 do capítulo 5 diz assim: Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Jesus é sacerdote, sumo sacerdote, porque, à semelhança do sacerdote do Antigo Testamento e do sumo sacerdote, ele foi tomado dentre os homens. Todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens. Pode parecer, assim, óbvio, mas não é. O contraste aqui é que Jesus, sendo Deus, era homem também. Para ser sacerdote, ele tinha que ser homem, porque os sacerdotes eram escolhidos dentre os homens, não eram anjos. Está implícita nessa declaração a humanidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus e também homem. É o Filho de Deus feito carne que tomou a natureza humana e habitou entre nós. Com essa qualificação, ele pode ser sacerdote. Então, Jesus cumpre o primeiro requisito, ser homem. O sacerdote era constituído por Deus para cuidar das coisas de Deus. Todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. O sumo sacerdote era tirado de entre os homens para servir em favor dos homens. Ele é tirado dos homens para os homens. Foi isso que Jesus fez. A sua vida foi dedicada aos homens, atendendo doentes, necessitados, curando cegos, aleijados, compadecendo-se deles, alimentando a multidão, atendendo pecadores, aconselhando-os e ouvindo-os. Jesus foi tirado dentre os homens para servir aos homens. Era o que o sacerdote fazia, e foi isso que Deus fez com Jesus. Uma vida de serviço nas coisas referentes a Deus, seu reino, seus negócios e assuntos. Então, ele cumpriu também esse requisito. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Ele é capaz de condoer-se dos homens. O sumo sacerdote era capaz de condoer-se, era capaz de ter compaixão dos ignorantes. Então, essa é a razão pela qual o sacerdote tinha que ser homem. Ele tinha que entender o sofrimento humano. O sacerdote era basicamente alguém que dedicava a sua vida a atender às misérias humanas, a cuidar das pessoas fracas, culpadas, pecadoras, erradas e ignorantes. Ele dedicava a sua vida a isso. E para fazer isso, ele tinha que se condoer, se compadecer, isto é, entender, simpatizar, identificar-se, senão de que maneira ele poderia servir a Deus em favor daquelas pessoas. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele era capaz de se compadecer porque sofreu, foi tentado, passou por dificuldades, enfrentou oposições, sentiu força da tentação, sentiu a força do pecado ao seu redor, foi constantemente assediado pelo diabo.
e, embora não tivesse pecado, Cristo estava rodeado de fraqueza na sua vulnerabilidade e humanidade. Ele sabia o que era sofrer, o que era ser tentado e, portanto, tinha condições de atender os pecadores que o procuravam. Ele teria que oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Embora pudesse compadecer-se dos errados, ignorantes, culpados, dos que sofriam, dos miseráveis, o sumo sacerdote era impotente para perdoar pecados, tirar a culpa. Ele não podia justificar ninguém, mas podia oferecer sacrifícios conforme Deus havia estabelecido. Ele podia derramar o sangue de animais, simbolizando a morte substitutiva por conta do pecado daquela pessoa e apontando para o sacrifício futuro do Messias. Ele era a pessoa encarregada de fazer aqueles sacrifícios com base nos quais Deus perdoaria os ignorantes, os errados, os pecadores, aqueles de quem ele tivesse compaixão. Mas ele mesmo, o sacerdote, não podia fazer outra coisa a não ser oferecer sacrifícios e pedir que Deus perdoasse o ofertante. Ocorre, porém, que ele oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, porque ele mesmo era um pecador e quando oferecia esses sacrifícios pelo povo, ele buscava perdão também para si mesmo. Por um lado, então, Jesus assemelhava-se ao sumo sacerdote, porque também ofereceu o sacrifício. Por outro lado, não ofereceu o sacrifício de um animal, mas um sacrifício maior. Ele ofereceu a si mesmo. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, Jesus ofereceu o sacrifício completo e definitivo pelos pecados do povo de Deus. É nesse sentido que ele é um sacerdote maior do que os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é maior que Arão, maior que os seus sucessores, porque eles ofereceram sacrifícios de animais, cuja eficácia também tinha a ver com os pecados que eles mesmos cometeram. Cristo ofereceu-se a si mesmo, o Cordeiro de Deus imaculado. Por isso, nunca ofereceu sacrifícios pelos seus pecados. Ele não os tinha. Essa é a razão porque o seu sacrifício é poderoso para definitivamente limpar a culpa de todos os crentes. O sumo sacerdote tinha que ser chamado por Deus. Arão não se constituiu sacerdote, mas foi Deus quem o estabeleceu como líder religioso de Israel. Quanto a Jesus, no verso 5 diz: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Quando veio ao mundo, Cristo não o fez por determinação própria, mas veio por mandado do teu Pai, de Deus. E quando ele morreu na cruz do Calvário, embora o fizesse de modo voluntário, morreu em cumprimento à determinação do Pai. O mesmo Deus que um dia disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, Salmo 2:7, é o mesmo Deus que também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110:4. Melquisedeque aparece apenas uma vez no Antigo Testamento. Depois que Abraão derrotou os 4 reis do leste e resgatou o sobrinho Ló, ele se encontrou com Melquisedeque, identificado como rei de Salém, que significa Jerusalém, né? E sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14. Davi encontra nesse personagem misterioso um prenúncio da pessoa e obra de Jesus Cristo, tanto como grande rei como grande sumo sacerdote do seu povo. O autor de Hebreus aponta para Abraão, dando o dízimo dos despojos a Melquisedeque e recebendo dele uma bênção como expressões claras da superioridade de Melquisedeque sobre Abraão. O maior abençoa o menor. Está lá em Hebreus 7, 4-10. Se Melquisedeque é superior a Abraão, certamente ele é superior a Levi, descendente de Abraão. Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça, representa, portanto, um sacerdócio melhor, em parte porque é um sacerdócio real. Prenunciando o ministério de Jesus, Melquisedeque era sacerdote e rei. O sacerdócio de Jesus também é superior ao sacerdócio levítico porque é um sacerdócio eterno. Davi diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Salmo 110:4. Em contraste com os sacerdotes levíticos, para quem a genealogia era essencial para estabelecer a sua legitimidade, não há registro da genealogia de Melquisedeque em Gênesis ou em qualquer outro lugar. Não há registro sobre o seu nascimento ou morte, sua linhagem ou seus descendentes. Como o autor de Hebreus
observa, a apresentação de Melquisedeque em Gênesis 4 fornece a ele uma qualidade eterna, uma qualidade que prenuncia o caráter eterno do sumo sacerdócio de Jesus. Uma das desvantagens do sacerdócio levítico era que aqueles que serviam como sacerdotes morriam. Portanto, assim como havia para Israel a necessidade constante de novos sacrifícios, também havia a necessidade constante de novos sacerdotes. Mas o sacerdócio de Jesus é diferente. Ele é sacerdote para sempre, por não ter pecado, mesmo depois de Jesus ter se oferecido como sacrifício final e perfeito, a morte não poderia prendê-lo. Assim, ele está para sempre à direita do Pai. Para os crentes em Cristo, o eterno sumo sacerdócio de Jesus deve ser uma fonte diária de conforto. É um lembrete de que, quando nos esquecemos de Deus, Ele não se esqueceu de nós. Quando nós, por meio da nossa desobediência, abandonamos Deus, podemos saber que Ele não nos abandona. Hebreus 13:5. Temos um mediador perfeito nos céus, requerendo os méritos do seu próprio sangue derramado por nós e trazendo-nos de volta para Deus através do arrependimento e da fé somente nele. Amém.